é muito comum, não é, professora? Hoje em dia, os médicos, de um modo geral, quando chega uma criança apresentando sintomas de alergia, uma das primeiras coisas que ele questiona é o leite. Por que que isso se dá quando a indústria, né, dos laticínios e tudo faz a gente acreditar que o leite é bom para as crianças, é bom também na velhice, principalmente para as mulheres, e ao mesmo tempo se vê tanta intolerância a esse alimento? A razão pela qual a gente não tolera muito bem a digestão, não digere bem o leite, é de ordem genética. Os descendentes de caucasianos, isso é, os brancos eurodescendentes, eles têm uma porcentagem maior de pessoas que toleram a digestão, fazem bem a digestão do leite depois de ter formado a arcada dentária, já na primeira infância. Mas a maior parte dos seres humanos não tem mais a produção da enzima que permite digerir o açúcar do leite, que é a lactose. E em função disso, as pessoas vão sofrendo uma série de disfunções digestivas e também de outros males, como inflamações contínuas, as ites, né? Otite, laringite, amidalite, cistite, sinusite, asma e uma série de outras doenças, aí, umas patologias até que incomodam bastante mais e são mais agudas, como diabetes, aterosclerose e obesidade principalmente, e distúrbios de toda sorte que hoje os médicos, os estudiosos da vinculação entre a ingestão do leite e essas mazelas estão anunciando como sendo de origem no leite, como tendo uma origem galactogênica. Mas isso não era conhecido. Então, desde a década de 70, nos Estados Unidos, um pediatra já havia publicado um pequeno livro para as mães, alertando que não dessem leite bovino para seus bebês. Esse livro nunca foi traduzido aqui para nós no Brasil, por exemplo. E então agora os médicos começam a tomar a informação sobre, né, essa questão da intolerância ao leite, que são duas questões. Uma é a intolerância ao leite, está associada a não mais o organismo humano produzir a lactase, essa enzima, depois que põe os dentes. A criança formou a primeira arcada dentária, o corpo começa a se livrar do leite, naturalmente. Isso é uma evolução dos mamíferos, isso acontece com todos os mamíferos. Só nós humanos é que continuamos a mamar da vaca depois de termos todos os nossos dentes. E isso não é gratuito, isso tem um custo para a saúde e bem-estar humano muito alto, que até hoje não havia sido ainda divulgado, mas com o Galactolatria Mal de Leite, este livro, ele vai ajudar muitas pessoas a entenderem as suas disfunções. Isso não é uma questão pessoal, não sei se serve de consolo. A intolerância ao leite é uma herança genética. Se a gente tem um pai ou uma mãe que são intolerantes ao leite, ainda que não diagnosticados, a gente herda essa intolerância ao leite, quer dizer, a gente herda essa evolução do organismo deles para não precisar mais de mamar depois que cresce. Agora, professora, deixa eu a partir de outros alimentos. Sim, deixa eu lhe interromper um pouquinho, porque ontem a senhora falou uma coisa comigo enquanto conversávamos, muito interessante, né? Porque essa parte de que a gente, enfim, que leite não é alimento para adulto, a gente já tinha falado algumas vezes aqui, mas ontem a senhora me chamou a atenção para um fato que é a questão da problemática dos nenéns que ainda mamam no peito e começam a apresentar determinados problemas, e que isso muitas vezes tem a ver com o leite da vaca que está chegando ao neném através do peito da mãe. Como é que se dá essa relação, doutora? É a mesma coisa. Se a mãe herdou geneticamente a incapacidade de digerir a lactose, ou mesmo a caseína, que é o outro grande problema do leite, não é só o açúcar, é também uma das proteínas do leite, uma das mais altas concentrações da proteína, que é essa caseína. Se a mãe tem a herança genética intolerante ao leite, essa herança genética, por exemplo, é muito comum, quase 80% de quem tem genética indígena, 75% quem tem genética africana, 58% a 60% quem tem genética árabe, judaica. Então nós temos, mesmo italianos, portugueses, vai ser em torno de 58% a 50% a intolerância à lactose. Quer dizer, de cada 100 pessoas,
mais da metade vai sofrer com a ingestão do leite. Então, se a mãe que está amamentando é uma pessoa intolerante ao leite, ainda que ela não saiba, o Conselho Geral da Família, e mesmo de boa parte dos médicos ainda, é: mãe, toma leite, come queijo, come iogurte, que é para você ter bom leite. Não, isso é um mito. As vacas nunca comeram leite nem queijo de outras fêmeas para dar bom leite para os seus bezerros. Então, o leite não se forma a partir de queijo e de leite. O leite se forma a partir dos alimentos que estão no ambiente daquela fêmea que está lactando. Então, isso vale para as vacas e vale para as mulheres, e vale para as cabras, para as porcas, para as gatinhas, para os cães. Então, nenhuma dessas mamíferas precisa comer leite ou queijo para dar bom leite para os seus filhos. O mesmo acontece com o ser humano. Nós não precisamos do leite da vaca. Isso não quer dizer que, em alguns casos, quando as mães não são intolerantes, o leite da vaca não possa ajudá-las na sua própria nutrição para repassar para o bebê. Mas no caso de mais da metade das mulheres que hoje amamentam seus bebês e se enchem de leite e laticínios, pode ocorrer que os bebês tenham nariz escorrendo o tempo todo, otite, inflamação na garganta, muitas cólicas, muito inchaço na barriga, ou fazem as fezes saem bolinha, né, cocô de cabritinho. Isso significa muitos gases, ou inclusive diarreias, porque no caso da alergia ao leite, que não é a mesma coisa que intolerância à lactose, nós vamos ter quase que continuamente a diarreia. É um dos sintomas bem comuns da alergia ao leite, é a diarreia. Tomou leite, ou vomita, ou tem a diarreia. E isso passa também para o bebê através do quê? Através desse laticínio mal digerido que a mãe ingere, não digere bem no organismo dela, e essas partículas de proteína, de gordura e de açúcar mal digeridos do leite bovino que estão nos laticínios, eles saem, afinal, no leite materno e vão para o bebê, que também tem herança genética da mãe de intolerância ao leite ou até já de alergia à caseína ou às proteínas do leite. Gente, estamos ouvindo a professora Sônia Felipe, ela que é doutora em filosofia moral, teoria política, e que escreveu esse livro Galactolatria, que vem trazendo uma série de pontos de reflexão. Um dos que eu queria abordar com a senhora agora, professora, é essa questão da mudança geral, né? A Patrícia, que é a nossa produtora, falou até com a senhora, ela falou: fala com ela sobre o leite UHT, se aquilo é leite mesmo, e toda a vida da própria vaca, né? Quer dizer, aquela que produz esse alimento. Então a gente tem aquela ideia do leite fresquinho, tirado da vaca, que namorou o touro e aí emprenhou do bezerrinho, mas hoje em dia isso tomou outro rumo de um leite, vamos dizer assim, industrial. Isso também pode favorecer essa intolerância, esses problemas. Qual é a qualidade do leite que a gente toma hoje, professora? Olha, só para iniciar, que essa é uma das partes mais longas do livro, no Brasil, de cada 100 litros de leite, em média, 40 não passam por nenhum tipo de inspeção, só para você ter uma ideia. Então, ali nesse leite pode ter de tudo, né? Dos outros que passam por inspeção, uma alta porcentagem das vacas sofre de mastite subclínica e uma porcentagem menor de mastite clínica. A clínica é aquela que já está com o útero mesmo infectado, a vaca já tem febre, tem tremores e dá para perceber que ela está doente, ela para de comer ou ela diminui a quantidade de leite ou a qualidade do leite dela fica muito ruim, visivelmente ruim. E a mastite subclínica, que afeta mais da metade dos rebanhos em muitas regiões, isso, claro, varia de rebanho para rebanho, mas é uma média muito alta, essa não se manifesta, de forma que o leite é tirado da vaca e ela está doente, o úbere dela está inflamado e, portanto, nesse leite sai pus. E quando é feita a ordenha mecânica, nesse leite também sai sangue. Só que isso tudo depois é diluído e é disfarçado, e quando você toma o leite, você não vê mais nada disso, porque a indústria tem recursos para fazer essas coisas meio que desaparecerem dos olhos, mas se botar na lâmina, no microscópio, vai ter ali as evidências de que as coisas não estão tão saudáveis. A vaca hoje está muito doente, não é só do úbere, também a inflamação nos cascos pelo sistema de manejo,
que é praticamente 84% do rebanho brasileiro, é mantido em confinamento, semi-confinamento ou confinamento completo. Nesse confinamento completo, a vaca não pode repousar adequadamente, então ela fica em pé muitas horas, ela tem dores imensas nos cascos e os cascos começam a deformar, como quando a gente tem unha encravada, é a mesma coisa. Então imagina aquele corpãozinho de 500, 600 quilos, 400, 500 quilos é a média, em cima de 4 cascos inflamados, com as lâminas já deformadas, muito moles, não conseguindo mais sustentar o peso do corpo. Então são vacas muito sofridas. As vacas do sistema industrial são vacas que sofrem dia e noite, praticamente da primeira inseminação artificial, que elas não transam livremente com o touro, coisa nenhuma, elas são transadas por um técnico que introduz um aparelho com o sêmen do touro nelas, na hora que elas estão no cio. Então elas são, digamos, engravidadas, emprenhadas por um ser humano. E elas não têm direito nenhum à sexualidade, a nada disso. Essa é uma outra questão do sofrimento mental e psíquico dos animais. E nós, enfim, transformamos com o sistema industrial de produção do leite, devido à grande demanda do leite nos centros urbanos, principalmente, porque nós estando na cidade, nós não cuidamos de nenhuma vaca, não cuidamos de nada, nem do sofrimento dela, nem da qualidade do leite que foi extraído dela e colocado nas caixinhas, e muito menos cuidamos da quantidade de alimentos que foi dado a elas, da quantidade de água potável que elas têm que consumir para poder extrair tanto o leite delas e da quantidade de excremento que elas dão em troca, por tanto alimento e água forçados, elas deixam a evidência dessa violência digestória, elas deixam na forma de excrementos sobre o planeta. Na cidade, quando compramos o saquinho de leite ou a caixinha, nós não temos ideia do que significa a produção desse alimento. Isso também é um dos temas que está exaustivamente tratado no livro. Enfim, o leite das vacas hoje é o leite de um animal que foi transformado numa máquina. Então, quando a gente fala em sistema industrial da produção do leite, imediatamente é preciso pensar numa máquina. Uma máquina que está estacionada, né, pelo confinamento, ela tem baias muito estreitas, a vaca mal pode se mover em certas baias, e eles estacionam o animal ali e dão comida, muita comida. Para você ter uma ideia, para cada litro de leite que querem tirar da vaca, é preciso dar pelo menos meio quilo de comida sólida. Essa comida sólida, a maior parte dessa comida sólida são grãos e cereais nobres, riquíssimos em proteína, que poderiam ser direcionados diretamente para a alimentação humana. E não precisaríamos daí ficar esperando a vaca comer essa montanha Agora, de professora, cereais. no meu tempo de roça, a vaca não comia grão. Isso também já é uma forçação de barra, né? Isso, é uma forçação de barra, por quê? Porque a proteína, essa que é dada, ela é altamente calorética. Então, o que faz secretar leite em grande quantidade é exatamente o excesso de proteína, o excesso de carboidratos, o excesso de energia. Então é preciso ter energia excessiva no corpo, isso se transforma em reserva de gordura, e essa gordura depois, por função hormonal, ela vai ser secretada como leite também. Então por isso que é dado à vaca tanta comida. Se tiram dela 40 litros de leite num dia, eles têm que dar no mínimo 20 quilos de comida sólida. Para cada quilo de comida sólida, por sua vez, tem que dar 3 a 4 quilos de forragem, senão o estômago da vaca não vai digerir os grãos, porque ele não evoluiu naturalmente para digerir carboidratos, ele não evoluiu para isso. Então ele evoluiu para digerir ervas, capins. A vaca, assim como o cavalo, são animais herbívoros, significa eles obtêm todos os nutrientes que necessitam para formar gordura, açúcar, minerais, vitaminas e cálcio e proteínas do seu próprio corpo, eles obtêm a partir de ervas, são herbívoros, é planta, a comida deles é planta. Quando a gente dá grãos e cereais para eles, a gente está dando carboidratos. Daí, inclusive, que surgiu aquela doença da vaca louca, de tanto enfiarem umas comidas inconvenientes, né? Isso, a outra parte da ração que pode estar embutida nas rações industrializadas são cadáveres dos animais mortos que morrem subitamente nos plantéis,
inclusive cadáveres de vacas caídas, que chama assim a vaca que se esgota de tanto digerir e de tanta infecção e de tanto violar o sistema imunológico, ela não resiste e ela para de viver. Essas vacas caídas, elas são também trituradas e moídas, e nos Estados Unidos, principalmente, elas são colocadas na ração industrial para as vacas leiteiras. Então, mas além disso, eles moem também ovelhas, moem restos de outros animais caídos, que chegam nos matadouros, nos caminhões, já pisoteados pelos companheiros de viagem, de jornada para a morte. E esses cadáveres são triturados e entram na alimentação das vacas. Por isso apareceu o prion, que é um prion, é uma espécie de proteína altamente perigosa que afeta depois o sistema nervoso central do animal que tem contato, inclusive do humano que tem contato com esse prion. Ô, professora, deixa eu lhe interromper, porque o nosso tempo está muito curto, já estou querendo que a senhora volte, mas olha, hoje nós falamos, não sei por que surgiu ao longo do programa, nós falamos em síndrome do pânico bastante, sobre o aumento do caso e dos casos de síndrome do pânico e depressão e outras questões, inclusive na roça, que era muito mais raro. A senhora está nos contando sobre essa vida terrível, né? Estressante, sofrida, sem nenhuma naturalidade das vacas de hoje em dia, que são verdadeiras escravas. Isso de alguma maneira pode passar para nós, quer dizer, esse estresse, tudo isso que ela sofre, pode nos atingir, inclusive do ponto de vista, vamos dizer assim, psíquico, psiquiátrico, nessa interação, porque a gente também é um ser bioquímico? Olha, você faz uma pergunta que está ainda para ser investigada. Esse tipo de investigação, se os resíduos bioquímicos da alimentação, dos antibióticos, dos calmantes e de tudo que é dado, dos hormônios que é dado para as vacas, se eles, obviamente eles estão no leite da vaca, isso sem dúvida nenhuma. Tudo que uma mamífera, uma fêmea, ingere é transformado, refinado no sentido de afinado, né, diluído, para que possa sair no leite e passar para sua cria, porque a natureza entende que o filho de uma fêmea deve receber os nutrientes que essa fêmea também recebe, porque deve se desenvolver de acordo com essa espécie da sua fêmea mãe. Enfim, nós ingerindo leite de vacas tratadas artificialmente, tratadas quimicamente com pesados medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios, calmantes, certamente todos os laticínios estão contaminados com esses resíduos. Sobre a influência que isso pode ter cerebralmente, no nosso cérebro, há um componente do leite, do qual não falei por falta de tempo, que é um dos opioides do leite, que é a beta-casomorfina 7. Esse é um dos peptídeos, que é um resíduo da má digestão da caseína, que é a proteína do leite. Esse peptídeo, ele entra na corrente sanguínea nossa, chega ao nosso cérebro e se liga nos receptores que tem no nosso cérebro daquelas serotoninas, das inas, como a gente brinca, que são aquelas produções químicas do nosso cérebro que nos devolvem a tranquilidade, nos devolvem o contentamento, a alegria, o alto astral, ou depois de um susto, que a adrenalina dispara, vêm esses químicos e fazem como que uma faxina no nosso organismo para nos livrar da acidez, da coisa ruim do hormônio da adrenalina, que é de fuga ou luta. Quando a gente ingere muito laticínios, em algumas pessoas, isso já está comprovado em algumas pessoas que já foram estudadas. Esses opioides que são normais, naturais do leite, eles se ligam nos receptores dos opioides naturais do nosso cérebro. Então, já há agora estudos comprovados de crianças com aumento ou agravamento da síndrome de autismo, esquizofrenia e violência a partir da ingestão de laticínios. Mas esses são estudos de ponta, digamos, a mais nova geração dos estudos está indo para essa área da nutrição cerebral e das sequelas que o nosso cérebro pode receber, né, pode desenvolver a partir da ingestão desses opioides, que são bovinos, na verdade, são para o cérebro da vaca, são para o cérebro do bezerro. Você pode ver que a vaca, o bovino, é um ser absolutamente pacífico quando em liberdade, não é mais um animal pacífico encurralado nos estábulos. As vacas são muito nervosas, muito agressivas e por isso também é dado calmantes a elas. Então, veja, é uma série de violências que
o sistema industrial acabou por cometer contra os animais. E nós, humanos, vou finalizar, nós não podemos ter mais a inocência de achar que essa violência sobre o organismo das vacas nos deixa ilesos de sequelas da ingestão do que sai dessa vaca, tanto da carne quanto do leite. Professora, nós temos 4 minutos para o final do nosso programa e que eu queria dedicar aqui a algumas perguntas da Raquel. Algumas já foram respondidas, amanhã eu vou dar uma passadinha com ela, mas algumas coisas que a inquietam. Sendo alérgica, uma criança que consome alimentos com leite pode chegar a morrer disso? Ela pergunta se o leite de soja também pode causar alergia. E no caso, se haveria cura para essa alergia ao leite? Não há cura e isso é, como eu falei no início, isso é uma herança genética, não há cura. A única cura é como no caso do alcoolismo, é você se abster completamente de qualquer alimento que contenha uma molécula de caseína, porque a alergia deve ser a caseína. E associado a isso, os estudos também indicam que o desenho da molécula da caseína, que faz com que o organismo dessa criança reaja violentamente para defender a criança dessa molécula, ele é igual ou semelhante ao do glúten. Então, presta atenção, essa mãe ou essas mães que têm filhos alérgicos ao leite, que elas também vão ter que abolir o glúten da dieta dessas crianças. Quanto à soja, eu não recomendaria por outra razão, que é a questão da presença na soja não orgânica, a presença do glifosato, que é um matador das enzimas que permitem a reprodução dos tecidos que garantem a vida das células, tanto na planta quanto nos organismos animais e humanos. E as sojas transgênicas, elas são carregadas de glifosato. Então, não vai tirar o seu filho da alergia ao leite e dá para ele leite de soja, que é absolutamente carregado de um pesticida perigosíssimo para a reprodução celular dele futura e inclusive a reprodução sexual dele futura e das gerações que descenderem deles. Então isso também é um estudo de ponta, mas na área da bioquímica agora dos transgênicos, do perigo dos transgênicos, mas eu não recomendaria. Entretanto, para não desesperar essa mãe, eu diria, pelo menos 20 matérias vegetais que contêm os nutrientes do leite, como cálcio, gordura, açúcar, selênio, zinco, outros nutrientes que a mãe pode fazer em casa, artesanalmente, um litrinho de leite a cada manhã em menos de 10 minutos. Tá? Eu tenho um segundo livrinho que eu fiz exatamente para não desesperar as pessoas, para não dizer, ela tirou o leite e agora o que eu faço? Então eu produzi um segundo, que é um livrinho de bolso, que chama Passaporte para o Mundo dos Leites Veganos, e ali eu indico 22 receitas a partir de 20 matérias vegetais. Vou citar, você pode, mãe, fazer leite de arroz para o seu filho. O de aveia aí eu não recomendo, porque a aveia também tem o glúten. E se ele é alérgico à caseína do leite, possivelmente ele não vai digerir bem o glúten, porque o corpo dele vai ler a molécula de glúten como se fosse molécula de leite. E o corpo não distingue, porque o design é o mesmo, a estrutura é a mesma do design. Então o corpo reage como um inimigo igual, daquele batalhão lá que é o do leite. Então, mas pode fazer leite de arroz. Que mais? Arroz, nozes, se ele não for alérgico, aí tem que cuidar das alergias oleaginosas. Pode fazer leite de quinoa, se ele se dá bem, que não contém glúten. Pode fazer leite de semente de girassol, de semente de abóbora, que são riquíssimos em cálcio. Pode fazer leite de amendoim, se ele não for alérgico. Leite de amêndoa, leite de castanha do Brasil ou do Pará. Oh, que delícia! Leite Aliás, de avelã. É uma delícia. E não precisa muita, basta fazer 1 litro de leite de arroz e botar uma castanhazinha lá dentro, porque ele é pequenininho, não bota muito. Professora, eu vou ter que lhe interromper e já deixar o convite, agora já é uma convocação para a senhora voltar para falar mais sobre isso, porque o nosso programa acabou, mas eu quero muito tê-la aqui de novo. Obrigada, Beth. Obrigada aos ouvintes pela paciência. Obrigada a senhora pela disposição. Um grande beijo e até breve, viu, professora? À disposição. Tchau.